Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernando e este é o canal do Fernando. Nesse vídeo vamos continuar falando do sistema emocional. Há outros vídeos relacionados ao tema e vou deixar o link aqui embaixo para vocês seguirem. Já agradeço de antemão as pessoas que seguem e que vão seguir este canal para podermos conversarmos e trocarmos ideias, experiências. E como vocês podem ver, o canal ainda é amador, os vídeos são amadores, mas o conteúdo é de extremo valor para o momento atual que estamos passando aqui no planeta, que eu gosto de referir muito à transição planetária. Então, lembrando que se gostarem desse conteúdo, por favor, dê seu like e se inscrevam no canal e vamos formar um grupo de pessoas que se interessam em evolução. Então, vamos lá. Nesse vídeo, eu vou continuar falando do sistema emocional de outro tipo psicológico ou temperamento baseado no raio amarelo. Só recapitulando, porque cada vídeo pode ser assistido separadamente, então os tipos psicológicos foram desenvolvidos por Roberto Assagioli, que foi um psiquiatra italiano, que desenvolveu a psicossíntese, que é uma ciência psicológica baseada no conhecimento milenar dos 7 raios, da teosofia. Então vamos discorrer um pouquinho sobre o tipo psicológico, mental, intelectual, do sábio ou os atributos da vibração amarela, do raio amarelo. E por que a gente precisa explorar nosso sistema emocional? Por uma questão muito simples, para responder também uma questão muito simples e difícil, que é a questão quem eu sou, como eu funciono, de onde eu vim. Então, quanto mais a gente conhece nosso sistema emocional e como ele se divide, como ele funciona, mais a gente conhece a nós mesmos e, consequentemente, a gente passa a ter mais conhecimento dos outros, como os outros funcionam e como nós funcionamos em sociedade. Lembrando que o tipo psicológico que eu estou explicando em cada vídeo se refere à predominância desse tipo psicológico ou temperamento na pessoa. Isso não significa que ela é somente esse tipo psicológico, ou que tenha somente a vibração amarela, no caso. Então, assim, nós somos uma mescla dos 7 tipos psicológicos, ou dos 7 raios. E quanto mais evoluída a pessoa mais difícil fica você identificar o que predomina mais. Uma coisa interessante da predominância de um tipo psicológico ou de um atributo do raio é que essa predominância ela é a base do carisma daquela pessoa ou daquele grupo de pessoas. Então, assim, esse carisma ele também pode ser chamado de força presencial, que é a energia psíquica emanada por aquela pessoa. Ela tem uma identidade, tem uma característica principal, vamos dizer assim. E a presença dessa pessoa num grupo afeta o grupo, afeta as pessoas ao redor com as suas características, que pode ser de maneira positiva ou negativa, causando conflitos, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o tipo mental, sábio, intelectual ou atributos do raio amarelo. Os atributos positivos ou traços força, como eu gosto de chamar, quando estamos no positivo, característico dessas pessoas é que elas são muito observadoras, reflexivas, contemplativas. Elas gostam muito de saber sobre detalhes da vida, sobre qualquer coisa que seja explicável. Gostam de prever o futuro, vamos dizer assim, no sentido de inferir, de estudar, de conhecer a situação para poder inferir resultados. Essas pessoas têm um reino mental muito ativo, né? E no caso desse vídeo, eu vou dar meu exemplo, porque eu tenho essa predominância desse raio amarelo. São pessoas felizes em filosofar, tá? Aqui quem o diga, e refletir sobre a existência. Outra característica importante para o raio amarelo é que ele se sente feliz fazendo isso que eu falei para vocês.
Eles se sentem felizes em conhecer cada vez mais as coisas e o mundo. São pessoas sensatas, quando no positivo, né? São sensatas pelo seu discernimento e conhecimento sobre a vida. São pessoas curiosas, bastante curiosas, pois elas amam conhecimento e tendem a expandir esse conhecimento. Quanto mais, mais prazer ela tem, né? E também gostam de metas e objetivos claros, assim, que esteja claro no papel, explicadinho nos mínimos detalhes, como dizem. Então, assim, isso dá segurança para pessoas com esse tipo psicológico. E o carisma, como eu mencionei no início do vídeo, o carisma desse tipo psicológico está na sua ponderação, na análise, no processo analítico que eles têm muito forte, na inteligência e sabedoria de lidar com situações de maneira geral. E tem também a intuição. São pessoas intelectualmente intuitivas, que têm sacadas rápidas sobre resoluções e decisões a serem tomadas. Agora eu vou falar um pouquinho dos atributos negativos, ou traços fardos, traços pesados, que pesam na psique desse tipo psicológico, com predominância desse tipo psicológico. Então, por buscarem muito conhecimento, tendem a ser teoricões. Eu passei muito tempo da minha vida só filosofando e falando e fazendo pouco. Então, assim, tendem a ser teoricões, como eu digo. É bacana esse adjetivo, assim. E tendem a ser indecisos, mesmo sabendo cognitivamente o que precisa ser feito, falta impulsividade, vamos dizer assim, uma assertividade maior para agir, para colocar em prática o que a mente já calculou e já entendeu. Planejam demais, cercam-se de todas as informações necessárias e mais um pouco para poderem tomar a decisão. Então, podem atrapalhar bastante processos de tomada de decisão e ação rápidas, pois eles precisam de entender todas as regras e regulamentos do que está acontecendo ao redor. Isso também na vida pessoal, na vida amorosa. Então, assim, em todas as áreas da vida, os tipos psicológicos de predominância, eles influenciam de maneira específica, né? Essas personalidades também veem o mundo cheio de regras e regulamentos, assim. Então medem todas as situações baseados nos seus critérios pessoais, no que é certo para esse tipo psicológico, que gosta de conhecimento e de estudo. Então eles têm explicação para tudo e têm os porquês de tudo. E quando estão desequilibrados, assim, em excesso, em desarmonia, tendem a ser muito indecisos e têm dificuldade de tomar decisões por conta própria. Por amarem o conhecimento, têm uma tendência muito forte de acumularem conhecimentos inúteis, ao invés de ir direto ao ponto, de discernir qual a informação é a mais valiosa para o momento. E essa desarmonia pode afetar a saúde mental e física dessas pessoas com predominância desse tipo psicológico, ou da predominância desse raio amarelo. Em relação à saúde mental, essas pessoas podem desenvolver uma ansiedade ideativa, uma ansiedade de informações, querendo mais e mais e mais e não se satisfazendo com as informações que tem sobre a situação. Tem uma condição que eu chamo de apriorismose, como se fosse uma doença, vamos dizer assim, de pessoas aprioristas, ou seja, são pessoas que já chegam com a resposta pronta, ao invés de refletir, que é o caso do traço forte. Quando essas pessoas estão no positivo, elas refletem, pensam, sentem e aí por aí tomam decisões. E quando no negativo, que é o caso que eu estou comentando, elas tendem a chegar com respostas prontas, com teorias, né, ao invés de escutar mais a situação. Tendem ao belicismo ideativo. E o que é isso? É brigar por ideias. Então não consegue ficar sem uma discussãozinha assim, querer levar vantagem, querer ganhar do outro nas discussões.
em termos de ideologia, de ideia. Podem desenvolver neuroses, né? Isso pode se tornar grave. Psicoses, narcisismo, que está baseado na manipulação ideativa, né, do outro. Uma criticidade doentia, que isso pode afetar até a saúde física. Podem desenvolver toque, entre outras situações que comentarei em outros momentos. Essa saúde mental pode afetar a saúde física, dependendo da intensidade e da duração da condição saúde-doença. Isso pode levar, na parte física, a falta de flexibilidade articular, por terem, às vezes, muitas ideias prontas, muitos conceitos prontos e teóricos na mente. Elas têm dificuldade de se flexibilizar e de mudar de ideia, por exemplo, né? Ou de escutar o outro. Então, tendem a ser um pouco mais rígidas, isso pode trazer problemas articulares. E a priorismose pode trazer rigidez mental, e isso pode trazer ansiedades e problema de estômago, né? A ansiedade causa problema de estômago e por aí vai. No quesito, tem uma coisa interessante que eu passei por nessa vida também, que é a questão da hemorroida. Por quê? Porque quem é muito amarelo, vamos dizer assim, quem é muito mental, intelectual e pouco ativo, pouco proativo, tende a pensar demais e agir pouco. E o agir, vamos dizer assim, é regido pelo chakra básico, que é o chakra ali perto do períneo, do ânus. Então, se a gente tem muita energia e fica pensando demais e não age, há acúmulo de energia naquela região. E isso pode levar a problemas na região. E como eu já disse, gastrite nervosa também, né, por excessos mentais, entre outras situações, que a psicossomática explica muito bem. E é isso, pessoal. Fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.